Throughout the ages, God has spoken through his Ao longo do servants, the tempo, Deus tem prophets. falado por meio de seus servos, os profetas. We have had Nesta manhã, tivemos o privilégio de the prophet of ouvir o profeta de Deus to all the world. falar a todo mundo. Nelson, Nós amamos você, presidente Nelson, e incentivo todos, em todos os lugares, a estudar e dar ouvidos às suas palavras. before I read Meus queridos irmãos e irmãs, antes de eu completar 12 anos de idade, minha família foi forçada 2 vezes a fugir de casa e recomeçar em meio ao caos, ao medo e às incertezas causadas pela guerra e divisão política. for me, but it Foi uma época muito difícil para mim, mas deve ter sido muito terrível para meus queridos pais. shared little about this. Minha mãe e meu pai compartilhavam pouco desse fardo conosco e seus 4 filhos. Eles suportavam a tensão e o sofrimento da melhor maneira que podiam. O medo deve ter sido sufocante, consumindo seu tempo e diminuindo suas esperanças. War II left its Essa época de desolação após a Segunda Guerra Mundial deixou sua marca no mundo. Deixou sua marca em mim. and the solitude of my Lord. Naquela época, sozinho e durante minhas horas mais solitárias, Is there muitas vezes eu me perguntei, resta alguma esperança no mundo? questions I thought about our young Ao ponderar a respeito dessas questões, pensei em nossos jovens missionários americanos que serviram entre nós durante aqueles anos. of their home Eles tinham deixado a segurança de sua casa do outro lado do mundo e viajado para a Alemanha, enemy terra de seus inimigos na época, for divine hope para oferecer esperança divina a nosso povo. Não vieram para culpar, censurar ou envergonhar. he gave of their De bom grado, eles ofereceram sua juventude sem pensar em ganhos materiais, querendo apenas ajudar outras pessoas a encontrar a alegria experience. e a paz que haviam sentido. These young men and women were perfect. I'm sure Para mim, aqueles rapazes e moças eram perfeitos. Tenho certeza de que eles tinham falhas, mas não para mim. Sempre pensarei neles com respeito e admiração, anjos de luz e glória, ministros da compaixão, da bondade e da verdade. was drowning in cynicism. Enquanto o mundo estava afundando em cinismo, amargura, ódio e medo, Teachings of o exemplo e os ensinamentos desses jovens me encheram de esperança. the gospel message they offer A mensagem do Evangelho que ofereciam transcendia a política, a história, o rancor, personal agenda. as queixas e os interesses pessoais. Answers to Oferecia respostas divinas a perguntas importantes que tínhamos naqueles tempos difíceis. God lived. A mensagem era de que Deus vivia e se preocupava conosco mesmo nessas horas de turbulência, confusão e caos. Actually appeared in our time. Que ele realmente apareceu em nossa época para restaurar a verdade e a luz, seu Evangelho e sua igreja. To prophets again. Que ele novamente fala a profetas que Deus está entre nós, Involved, pessoalmente envolvido em nossa vida guiding. e orientando ativamente seus filhos. It's astonishing what we can learn when we look a little É surpreendente o que podemos aprender quando olhamos um pouco mais de perto para os planos de salvação e exaltação de nosso Pai Celestial, o plano de felicidade para seus filhos. we feel insignificant. Quando nos sentimos insignificantes, rejeitados e esquecidos, aprendemos que podemos ter a certeza de que Deus não nos esqueceu. Na verdade, aprendemos que Ele oferece a todos os seus filhos algo inimaginável, tornar-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Que viveremos para sempre, receberemos a plenitude da alegria, com o potencial de herdar tronos, reinos, principados e poderes. Saber que esse futuro magnífico divino é possível, não Not por quem nós somos, who mas por Deus ser quem Ele é, because of torna-nos God is. mais humildes. Sabendo disso, como poderíamos murmurar ou ficar amargurados? Como poderíamos ficar olhando para o chão quando o Rei dos Reis nos convida To take flight a decolar para um futuro inimaginável de felicidade divina? because of God's perfect love for us and the eternal Devido ao perfeito amor de sacrifice Deus of por nós, o sacrifício eterno de Jesus Cristo, por nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, can be blotted out. podem ser apagados e não mais lembrados. We can stand before him Podemos nos apresentar diante dele puros,
dignos e santificados. overflows with gratitude. Meu coração transborda de gratidão por meu Pai Celestial. Compreendo que Ele não sentenciou seus filhos a tropeçar na mortalidade sem a esperança de um futuro brilhante e eterno. Ele deu instruções que revelam o caminho de volta Way back a Ele. to him. And at the center, E no centro de tudo está seu Filho amado, beloved Son, Jesus Cristo, Jesus Christ, and his e seu sacrifício por nós. the Savior's infinite atonement. A expiação infinita do Salvador muda completamente a maneira como podemos ver nossas transgressões e imperfeições. Dwelling on them and feel Em vez de insistir nelas e nos sentimentos irredimíveis, we can learn from podemos aprender com elas hopeful e ter esperança. the cleansing gift of repentance A dádiva purificadora do arrependimento nos permite deixar nossos pecados para trás emerge e surgirmos new creation. como uma nova criatura. Because of Jesus Christ, Graças a Jesus Cristo, our failures, nossas falhas não precisam nos identificar, they can não precisam nos definir. Elas podem nos refinar. reaching scales Assim como o músico praticando as escalas, podemos ver nossos erros, nossas falhas e nossos pecados como oportunidades para obter maior autoconsciência, um amor mais profundo e sincero pelos outros e um refinamento por meio do arrependimento. if we repent mistakes, Se nos arrependermos, os erros não nos desqualificarão. they are part Eles sempre serão parte do nosso progresso. all infants compared to the Somos todos crianças comparados aos seres de glória e esplendor designed to be que fomos designados a nos tornar. Nenhum ser mortal deixa de engatinhar e passa a andar e correr sem tropeçar, cair e se machucar com frequência. É assim que aprendemos. earnestly keep practicing. Se continuarmos praticando sinceramente, sempre nos esforçando para cumprir os mandamentos de Deus e empenhando nossos esforços para nos arrepender, perseverar e aplicar o que aprendemos, Line upon line, linha sobre linha, gather light receberemos mais luz em nossa alma. and through, and though we may E embora talvez não compreendamos totalmente nosso potencial agora, now, we know that sabemos que quando o Salvador se manifestar, we'll see his countenance veremos seu semblante em nós, he is. porque assim como é, o veremos. Que promessa gloriosa! Is in turmoil Sim, o mundo está conturbado e sim, temos fraquezas. to hang our head Mas não precisamos nos desesperar, porque podemos confiar em Deus, confiar em seu Filho Jesus Cristo e aceitar a dádiva do Espírito para nos guiar neste caminho rumo a uma vida cheia de alegria divine happiness. e felicidade divina. I often wondered what would Jesus Às vezes me teach and pergunto do o que Jesus ensinaria e faria se estivesse entre nós hoje. resurrection Jesus Christ fulfilled. Após a ressurreição, Jesus Cristo cumpriu sua promessa de visitar suas outras ovelhas. The Book of Mormon, another testament of Jesus. O livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, fala de tal aparição ao povo do continente americano. Continent. We have this precious Temos esse precioso registro como uma testemunha tangível work. da obra do Senhor. The Book of Mormon lived on the other Os side povos do livro de Mormon viviam do outro lado do mundo. Os aspectos históricos, culturais e políticos deles eram muito diferentes se comparados aos dos povos que Jesus ensinou durante seu ministério mortal. Mesmo assim, the same thing. ele lhes ensinou muitas das mesmas coisas que ensinou na Terra Santa. Por que ele faria isso? Savior always teaches timeless O Salvador sempre ensina verdades eternas. light to people of every Elas se aplicam a pessoas de todas as idades e em qualquer circunstância. was and is a message, Sua mensagem foi e é uma mensagem de esperança a testimony that e de pertencimento, um testemunho de que Deus, nosso Pai Celestial, não abandonou seus filhos. Deus está entre nós. the Savior again. Há 200 anos, o Salvador voltou novamente à Terra. Com Deus, o Pai, ele apareceu a Joseph Smith, um rapaz de 14 anos de idade, e deu início à restauração do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Day forward, the heavens Daquele dia em diante, os céus se abriram messages, e mensageiros celestiais desceram dos pavilhões da glória imortal. the knowledge, Luz e conhecimento emanaram do trono celestial. the Lord Jesus Christ spoke once again O Senhor Jesus Cristo falou novamente ao mundo. O que ele disse? to our blessing Para nossa bênção, of his words are muitas de suas palavras estão registradas
em Doutrina e Convênios, disponíveis a qualquer pessoa no mundo que deseje lê-las e estudá-las. Quão inestimáveis são essas palavras para nós hoje. E não devemos nos surpreender ao descobrir que o Salvador novamente ensina a mensagem central do seu Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo, servi-lo-ás. Ele nos inspira a buscar a Deus e a viver de acordo com os ensinamentos que Ele revelou a seus servos, os profetas. Ele nos ensina a amar uns aos outros e a ser cheios de caridade para com todos os homens. Ele nos convida a ser as suas mãos e andar fazendo bem. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Ele nos desafia a cumprir seu grande encargo, amar, compartilhar e convidar todos para o seu Evangelho e sua igreja. Ele nos ordena a construir templos sagrados e entrar a servir nesses templos. Nos ensina a nos tornarmos seus discípulos, que não devemos ter em nosso coração o desejo de buscar poder pessoal, riqueza, aprovação ou reconhecimento. Ele nos ensina a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Ele nos exorta a buscar alegria, luz, paz, verdade, felicidade e a promessa de imortalidade e vida eterna. Vamos dar um passo adiante. Suponha que Jesus veio em sua ala, em seu ramo ou em sua casa hoje. Como seria? Ele olharia o que está dentro de seu coração. A aparência física perderia a sua importância. Ele conheceria como você realmente é. Ele conheceria os desejos do seu coração. Os mansos e humildes ele elevaria, os doentes ele curaria. Ao incrédulo ele inspiraria fé e coragem para acreditar. Ele nos ensinaria a abrir nosso coração a Deus e ajudar o próximo. Ele reconheceria e honraria a honestidade, a humildade, a integridade, a fidelidade, a compaixão e a caridade. Um olhar em seus olhos, nós sempre seríamos os mesmos. Para sempre teremos mudados para sempre, transformados pela realização profunda de que Deus realmente está entre nós. Recordo com bondade um rapaz que fui enquanto crescia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o consolaria e diria para ele permanecer no caminho correto e continuar em sua busca. Eu lhe pediria que convidasse Jesus Cristo para a sua vida, pois Deus está entre nós. A vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e meus queridos amigos, e a todos os que buscam respostas, verdade e felicidade, ofereço o mesmo conselho. Continuem buscando com fé e paciência. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Confiem no Senhor. Em nossa via diária, encontrar a Deus é nossa tarefa primordial e uma oportunidade abençoada. Ao deixarmos de lado o orgulho e nos aproximarmos de seu trono com o coração quebrantado e espírito contrito, Ele se aproximará de nós. Ao buscarmos seguir a Jesus Cristo e trilhar o caminho do discipulado, linha sobre linha, chegará o dia em que experimentaremos a dádiva inimaginável de se receber a plenitude da alegria. Meus queridos amigos, seu Pai Celestial os ama com perfeito amor. Ele aprovou seu amor de maneiras infinitas, mas, acima de tudo, oferecendo o seu Filho unigênito como sacrifício e uma dádiva a seus filhos, para que nosso retorno aos nossos pais celestiais seja uma realidade. Testifico que nosso Pai Celestial vive, que Jesus Cristo lidera a sua igreja e que o presidente Russell M. Nelson
é seu profeta. Extend to you my love and blessing. Presto-lhes meu amor e minha bênção nesta época alegre de Páscoa. Open your hearts to Abram seu coração a nosso Salvador e Redentor, independentemente de suas circunstâncias, provações, seus sofrimentos ou erros. Vocês saberão que Ele vive, que Ele os ama e que, graças a Ele, vocês nunca estarão sozinhos. is Deus está entre nós. this I testify Disso eu presto testemunho, this in the sacred no sagrado nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.